Senhor presidente, senhores deputados, suba à tribuna, senhor presidente, na tarde de hoje, para lamentar profundamente a situação política, econômica e social pela qual passa o nosso país. O Brasil vive uma crise sem precedentes. Nem a crise dos anos 60, que levou os militares ao governo e ao poder no nosso país, foi tão profunda como a que nós atravessamos nesse momento. Naquele período, existia uma bússola, um caminho, uma mínima ideia de qual o rumo do desenvolvimento do nosso país. A ideia da industrialização nacional, da substituição das importações, da soberania nacional, de ter sobre responsabilidade do Estado e, portanto, do nosso povo, a Amazônia, os nossos recursos naturais, o petróleo. Nós vivemos os 22 anos de chumbo sobre um autoritarismo violento que matou, ocultou cadáveres, torturou, mas do ponto de vista econômico, não foi de pura insensatez. No auge do regime militar, no período mais duro, nós tivemos a construção da Unicamp, aqui no estado de São Paulo. O lançamento do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e uma série de outros investimentos importantes. Nós fomos e sempre combatemos a ditadura militar. Lutamos pela redemocratização do país, conseguimos uma Constituição cidadã, mas perdemos o rumo do desenvolvimento econômico e social do Brasil. A crise que o país atravessa hoje, na verdade, é a perda da bússola que deveria orientar os desígnios da nossa nação. O Brasil está entregando petróleo, que vai voltar a custar $100 o barril. Está entregando petróleo para as 7 irmãs, as grandes multinacionais do petróleo, sobretudo as empresas norte-americanas. Governo desse que não dá nem para chamar de presidente, está querendo entregar as terras do nosso território para os estrangeiros. E quem vai comprar? Os chineses vão comprar. Acabei de ver, na imprensa especializada, na área de economia, que o governo vai reduzir as tarifas de importação sobre uma gama de produtos. E nós vamos afundar ainda mais a indústria nacional, sobretudo aqui em São Paulo. A indústria no nosso país representava quase 40% da economia. Hoje não representa 10%. E a marcha da insensatez continua. E o interessante é que isso tudo foi traduzido em um documento, senhor presidente. Essa marcha da insensatez, o fim do mínimo de racionalidade do desenvolvimento do país, foi traduzido em um documento. O documento publicado pelo ex-PMDB, que agora voltou a se chamar MDB, para arrepio daqueles que construíram o MDB, que grande importância teve para a construção da nossa Constituição cidadã na figura do Ulisses Guimarães. Ponte para o futuro, está escrito lá. O Estado de Bem-Estar Social, o artigo 5º da Constituição, não cabe no orçamento federal. Então vamos cortar. E o Brasil hoje se vê diante de uma situação, existe uma emenda à Constituição aprovada, que congela os gastos em saúde, educação e segurança pública para os próximos 20 anos. E nós podemos, a rigor, dividir o Brasil hoje em 2 partidos. Os que estão a favor da ponte para o futuro, que na verdade é uma pinguela que vai nos levar ao século XIX, ao Brasil das relações escravagistas, e aqueles que estão contra. E aqueles que estão defendendo essa ponte para o passado, partidos importantes. Nós estamos vendo uma polêmica aqui em São Paulo curiosíssima, não é? O PSB e aí o PSDB, os dois disputando a mesma faixa da eleitorado à direita. E o PSB já teve um pé, Miguel Arraes, governador de Pernambuco,
que quando em 64 o Palácio da Princesa, sede do governo de Pernambuco, foi cercado pelo Exército, Miguel Arraes tinha duas opções: ir para a cadeia ou fugir pelas portas dos fundos do Palácio das Princesas em Pernambuco. O que fez Miguel Arraes, senhor presidente? Vou para a prisão, mas não traio meu povo. Saiu algemado de dentro do Palácio das Princesas em Pernambuco em 64. Avançou na reforma agrária, tinha aliança com os operários, com os camponeses, foi para o exílio, voltou, militou no MDB e fundou o Partido Socialista Brasileiro, que hoje está alinhado com a ponte para o passado do seu Michel Temer. PSB, PSDB, que não tem mais nada de Bresser Pereira, não tem mais nada, esqueça isso, esqueça a social-democracia. Hoje quem manda no PSDB é o BTG Pactual, é o Itaú, é o Bradesco. É os mesmos que estão no governo do Temer, todos eles compõem o governo Temer. E todos tentam fugir do governo Temer como o diabo foge da cruz. Mas não dá, todos eles defendem o mesmo projeto para o Brasil, que é transformar as nossas relações de trabalho em relações do século XIX. O lado mais fraco não tem mais proteção. Fim da justiça do trabalho. Trabalhador em regiões onde o desemprego é estrutural, como aqui em São Paulo, vai trabalhar por prato de comida. Se não quiser, fique no desalento, sem proteção. É isso que está escrito no documento Uma Pinguela para o século XIX. E essa é, a rigor, a grande divisão na política do Brasil. E para nossa tragédia, hoje existe uma maioria construída com o apoio da Rede Globo, com o apoio do Itaú, do Bradesco, do Santander, com as agências norte-americanas que têm interesse nos recursos naturais do Brasil. Afinal de contas, segundo o nosso Exército, só na região da Amazônia existem 13 trilhões de dólares de recursos naturais. O Brasil é estratégico para garantir o escoamento de matéria-prima abundante para enriquecer o grande irmão do Norte. Esse é o ponto central. E para nossa tristeza, partidos importantes nos anos 80, para a construção da redemocratização do Brasil, hoje se perfilam em defesa desse projeto, que já está aí surtindo seus efeitos. Quem não lembra, seu presidente, quando o Temer assumiu, ele disse que o problema no Brasil era de confiança. Eu, à frente da nação, imediatamente o espírito animal de investimento dos empresários vai despertar, os empresários estrangeiros vão aportar recursos no Brasil, e nós vamos ter uma retomada do emprego, investimentos. O dado concreto é que nós vamos terminar o governo Temer com 30 milhões de concidadãos, compatriotas nossos, que não conseguem lavar um carro por semana, sem renda. 12 milhões ainda procuram emprego, senhor presidente. 18 milhões nem procuram emprego mais. Já caíram no desalento. Estão aqui, em volta da Assembleia, vendendo picolé no semáforo, tentando lavar o para-brisa de um carro de algum deputado ou de algum assessor que trabalha aqui nessa casa, para poder comer. 30 milhões. E vai vir o emprego? Não vai, porque quem manda na economia hoje são os 3, 4 bancos que mandam no país com o apoio da Rede Globo de televisões. Enquanto esse pessoal continuar mandando no Brasil, não tem emprego, porque quem gera emprego não é banco, quem gera emprego é indústria, tem que ter programa industrial para o país. Quem gera emprego é serviço público, tem que ter geração com novos concursos públicos. E a ponte para o passado, que é o programa hoje que junta desde o PSB ao PSDB, PPS, DEM, ex-PFL, toda a gama de partidos que estão na base do governo Temer, estão defendendo isso. Uns são mais radicais. O caso do Dória aqui mesmo, que é um rapaz do MBL, O Dória é uma coisa curiosa, ele não tem sítio, nunca plantou nada, não tem fábrica, nunca produziu nada, e não é dono de comércio. Como é que ficou rico esse rapaz, que foi ministro do turismo no governo Sarney? Saiu pelas portas dos fundos, num escândalo de corrupção terrível, inclusive, e pregava, fazia turismo no Nordeste, que dizia que a fome e a seca era cinematográfica. Chegou até a ser responsabilizado por isso na Europa. Da onde vem seus recursos? A função dele é apresentar rico para político, e político para rico. Tinha até um canal de televisão, passou uma vida fazendo isso. É o MBL, que quer governar o estado de São Paulo. Com o MBL à frente do estado de São Paulo, você, cidadão, que precisa de saúde pública de qualidade, e para isso precisa ter concurso, que precisa de policial, precisa de concurso para a Polícia Civil, estamos com 28 mil servidores na civil, já tivemos quase 50 no passado. Para você que precisa
de professores bem remunerados. Esqueça, MBL à frente de São Paulo, o povo que se vire, porque o Estado não tem que fazer políticas sociais. Esse é o ponto central. E aí é uma tristeza, eu queria concluir, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Nós perdemos a nossa bússola. Um país de mais de 200 milhões de habitantes precisa do Estado forte para regular a nossa relação com as transnacionais, que são poderosíssimas. Está aí o Facebook, que não deixa ninguém ter dúvida sobre isso, as empresas petrolíferas. E precisa do Estado forte para enfrentar a desigualdade brutal, que faz com que dentro do Brasil, dentro da cidade de São Paulo, tem a região de Moema, Alto Pinheiros e Gianópolis, e que tem renda per capita igual da Suíça, e outras regiões da periferia de São Paulo que tem renda per capita igual do Haiti. A única forma de enfrentar essa situação é com o Estado fazendo intervenção nas áreas sociais de forma pesada ao longo de 20, 30, 40 anos. E, infelizmente, não é isso que pensam a maioria desses partidos hoje. Muito obrigado, senhor presidente.